Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é relacionamentos. E por que falar sobre relacionamento? Porque esse assunto é importante. Nós sabemos que já foi comprovado que se relacionar, ter contato com pessoas é uma das necessidades básicas de todo ser humano. E o que significa essa palavra relacionamento? Significa o ato de estabelecer uma ligação, estabelecer uma conexão. E nós, seres humanos, nos relacionamos desde o nosso nascimento e isso acontece por toda a nossa vida, até o final, até morrermos. Então, é muito importante que nós tenhamos bons relacionamentos. E eu estarei falando sobre 3 tipos de relacionamentos que existem e isso eu estarei fazendo em 3 vídeos. Para não ficar muito longo, eu resolvi dividir. Então, serão 3 vídeos em que eu estarei falando sobre relacionamento. Vamos pensar um pouco aqui. Cada ser humano, cada um de nós, somos únicos. Isso já foi comprovado. Não existe ninguém igual a ninguém. Deus criou cada um de forma singular, de forma única. E cada pessoa tem o seu jeitinho. E Deus colocou cada um de nós aqui nesse mundo e nos deu uma ordem, olha, se deem bem. O desejo de Deus é que a gente se relacione de forma amável, de forma agradável, que nós tenhamos bons relacionamentos. E esse é o desejo de Deus. E Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou uma receitinha, uma forma de como a gente consegue fazer isso, se dar bem nos nossos relacionamentos, que está lá em Mateus 7,12, que fala assim: amem ao próximo como você ama a si mesmo. Então, para nós nos relacionarmos com qualquer pessoa, nós devemos tratar o outro, a outra pessoa, como a gente quer ser tratado. Porque nós sabemos que ninguém quer ser maltratado. É algo que desagrada muitas vezes o nosso coração quando a gente vai a algum lugar e não somos bem recebidos. E como eu disse anteriormente, relacionamento é estabelecer uma conexão, uma ligação. O inimigo das nossas almas, ele sabe que quando nós estabelecemos um bom relacionamento, quando há uma ligação, há ali também unidade. E a palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas como assim 3? Se num relacionamento isso acontece entre eu e o outro, aí que entra a questão. O terceiro é Deus. A terceira dobra é Deus. Eu, o outro e Deus. Então hoje eu estarei falando sobre relacionamento com Deus, que é o primeiro tipo de relacionamento e a base para os outros tipos de relacionamento. E pensando na questão de relacionar-se, quando nós nos relacionamos com alguém, nós necessitamos conviver com essa pessoa. Nós precisamos conversar, nós precisamos ter ali algum elo. Com Deus não é diferente. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter para desenvolver um bom relacionamento com Deus é conversar com Deus. Isso mesmo, conversar com Deus. Muitos falam em orar, rezar. Esses termos nada mais são do que ter um diálogo, ter uma conversa com Deus, com o nosso Pai, com quem nos criou. E ninguém conhece melhor a criação do que o seu Criador. E o desejo de Deus é manter, desde o início da criação, o desejo de Deus é manter um relacionamento com o ser humano. Nós vemos lá no início, em Gênesis, quando Deus ele ia ao jardim todo o fim de tarde para simplesmente conversar com Adão. Então, desde o início, o propósito do Pai era estabelecer um relacionamento com o homem. E nós precisamos priorizar esse nosso relacionamento. Não existe uma regra
para que você se achegue a Ele, para que você desenvolva uma conversa com Ele. Nós temos hoje a liberdade de nos achegar, de orar e falar diretamente com o Pai, sem precisar de intermediário. Nós vemos, quando olhamos para o Antigo Testamento, que os profetas, os homens considerados homens de Deus, eles ouviam Deus. Davi, Elias, Eliseu, Salomão, todos eles desenvolviam um relacionamento com Deus, conversavam com Deus e eles falavam e Deus os ouvia. Por quê? Porque conversar é uma via de mão dupla. Porque se eu só falo e eu não escuto o outro, isso é um monólogo, não um diálogo. E muitas das vezes nós nos achegamos assim ao Pai. Vamos até Ele para mantermos apenas um rito, para apenas ficar com a nossa consciência tranquila de que a gente cumpriu o nosso tempo com Deus. Mas não é isso. Nós precisamos desenvolver um relacionamento, ir até o Pai, conversar, abrir sim o nosso coração, apresentar sim aquilo que muitas vezes está em nós, que está nos incomodando, que está muitas vezes tirando a nossa paz, também a nossa gratidão, a nossa alegria por tudo aquilo que temos vivido nessa vida, pelo alimento, pelo sustento, pela paz, pela saúde. E também pedir, claro, nós precisamos apresentar ao Pai. Ele mesmo nos orienta a fazer isso. No livro de Filipenses 4, a partir do versículo 12, fala sobre isso, sobre nós apresentarmos a Ele tudo, as nossas ansiedades, as nossas orações e as nossas súplicas. Quando eu penso e olho para a antiga aliança em que os profetas, eles falavam com Deus, a gente ainda tem a consciência de que o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Ele ainda não habitava dentro de nós. Após a vinda de Jesus, após Jesus ter cumprido o seu tempo nessa terra, ter morrido, ressuscitado, Ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, que por intermédio de Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador, como Senhor, o Espírito Santo, a palavra de Deus já diz que Ele vem morar, vem habitar. Então hoje nós temos a presença do próprio Deus em nós. Se antes os profetas não tinham e ouviam a voz de Deus, como que eu posso muitas vezes dizer que eu não ouço Deus? Se Deus está falando conosco o tempo todo, eu acredito muito nisso. Porque Deus, Ele não fala somente audivelmente, porque muitas pessoas pensam que para ouvir Deus, elas vão andar por aí ouvindo vozes o tempo todo. Não é isso. O ouvir Deus é estar sensível ao falar dele nas circunstâncias, através da palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus fala através dos pregadores, dos pastores, através da palavra ministrada e através também de canções, através do seu momento com seus filhos, no seu lar, na sua intimidade, sabe? Aquele sentimento, aquela impressão, aquela sensação que nós temos no nosso interior. Resumindo, para eu manter um relacionamento com Deus, depende de mim, porque dele, ele já disse, ele já demonstrou que Ele está disposto a nos ouvir, Ele está sempre presente, Ele está sempre com os braços abertos, com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. É isso que a palavra de Deus diz. No livro de Salmos, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim, Davi falando, de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Algumas versões dizem, eu preparo a minha oração e espero a sua resposta. Espero ouvir o que você tem a falar a mim. Então, isso é conversar. Eu falo e eu ouço. Muitas vezes eu preciso mais ouvir do que falar. Eu tenho feito um desafio, eu desafio você a fazer isso também, a quando ir na presença de Deus, usar o mínimo de palavras possíveis, ser mais objetiva naquilo que eu tenho para falar com Deus, para pedir. Não preciso mudar meu tom de voz, eu não preciso ser outra pessoa quando eu estou na presença dele. Ele me conhece, ele conhece o meu interior, ele conhece o meu coração. Eu preciso ser
eu mesma na presença do Pai, que me ama da maneira que eu sou, que te ama da maneira que você é. A segunda atitude é relacionado a isso que eu li aqui agora. Davi fala, preparo a minha oração a ti. Falar com Deus, conversar com Deus, não é chegar diante dele só ir lançando um monte de palavras aleatórias e muitas vezes repetir a mesma oração, usar aquele padrão. Não, eu preciso pensar naquilo que eu vou pedir a Deus. Eu não quero dizer que você tem que preparar tudo ali, um roteiro para chegar na presença de Deus. Mas eu gosto de usar sempre esse exemplo. Se, por exemplo, hoje, alguém chegasse a você e dissesse, olha, você vai ter amanhã 15 minutos para falar com o presidente. Você vai poder falar a ele o que você quiser e pedir a ele o que você quiser. E aí? Eu tenho plena convicção de que alguns nem dormiriam à noite pensando, nossa, se você de repente trabalha na área da saúde, você olharia para a área da saúde o que precisa melhorar, o que traria de benefício à sua região, à sua cidade, enfim. Você pensaria em tudo o que você poderia falar para ele nesses 15 minutos que você teria com ele. A mesma coisa é diante de Deus. Nós temos que entender que a pessoa mais importante do mundo está ali conosco naquele momento que nós estamos conversando. O presidente não é uma pessoa importante, mas o Pai, Deus, é a pessoa mais importante do universo. E você tem o privilégio de estar com Ele, na presença dEle todos os dias. Será que você tem valorizado isso? Será que você tem dado o devido valor a essa bênção, a essa preciosidade, essa dádiva que nós temos? Essa dádiva, essa preciosidade que você tem de falar com Ele todos os dias e apresentar a sua oração? Então nós devemos sim pensar naquilo que nós pedimos. E eu quero dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Eu tenho a minha filha de 5 anos, a Ana Laura. Há um tempo atrás, há um mês atrás, ela invocou que ela queria um cavalo. Gente, ela pedia cavalo, cavalo, eu quero um cavalo. E eu falava, meu Deus, logo ela esquece. Vai aí uma semana, alguns dias. E foi uma semana, 2 semanas, a menina falando em cavalo. O meu esposo, inclusive, levou ela num sítio vizinho aqui, pediu para a pessoa deixar ela andar um pouquinho no cavalo, que a gente ficou até com medo dela ficar doente. Ela voltou e falando em cavalo. Olha, foi de 30 dias para mais essa menina falando que queria um cavalo. E eu falei, meu Deus do céu, que ela esqueça isso, né? E Deus falou no meu coração, olha, não reclame, porque muitas das vezes você é exatamente igual a ela. A mesma coisa nossa. O que nós pedimos para Deus, muitas vezes eu creio que Deus olha assim pra gente e dá risada. E ri. E fala, filha, eu tenho coisa muito melhor para você. Muitas vezes você quer um cavalo e eu estou querendo dar para você um aras inteiro. Muitas vezes você está ali me pedindo essa pessoa, que você gosta dessa pessoa, e a pessoa não está nem aí para você. Eu tenho algo muito melhor para você lá na frente. Calma, descansa em mim. Nós precisamos ter, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, nós precisamos olhar para nós, buscar entender o nosso propósito, os nossos sonhos e apresentar a Deus, cada um dos nossos pedidos. E buscar nele também, saber qual que é o plano dele para nós. Que se nós estivermos alinhados, se os nossos pedidos e o nosso propósito de vida estiver alinhado com aquilo que Deus planejou para nós, pode ter plena convicção. Toda a nossa trajetória, ela já vai ter sucesso. Já é um sucesso, mesmo antes de existir. Se nós estivermos com os nossos planos alinhados com os planos do Pai, com aquilo que Ele deseja para nós, tudo aquilo que nós fizermos terá bom êxito. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria e tudo que faz prospera. Salmo 1. Então, quando vamos até Ele, quando você vai até Ele, você não precisa se preocupar em impressionar Deus. Você pode ser simples e claro no seu pedido, no seu objetivo. Como eu falei, se desafie a ser objetivo diante de Deus. Você não precisa tentar impressionar, tentar ser outra pessoa, tentar fazer orações longas e permanecer longos períodos. Claro que se você tem esse desejo, se você tem essa disponibilidade, isso é maravilhoso.
você terá momentos incríveis com o Pai. Mas nós podemos fazer isso durante todo o nosso dia. Durante todo o nosso dia nós podemos continuar estabelecendo essa conexão com Deus. Cada momento que nós temos, muitas vezes ali de descanso, de intervalo, você tem esse livre acesso. Porque é muito triste pensar que muitas das vezes nós passamos no domingo 1 hora e meia lá no culto, ouvindo a palavra de Deus, sentindo aquela presença maravilhosa. Voltamos para nossa casa e durante todo o resto da semana nós não mantemos essa comunhão, nós não paramos para conversar com Ele, para se relacionar com Ele durante todo o resto da semana. Isso é muito triste. Então, que nós façamos isso, priorizemos de fato, o relacionamento com Deus. E o que eu aprendo com isso? Com essa importância de se relacionar com Deus, o fato de manter uma conversa, o fato de apresentar a Ele os meus pedidos, aquilo que realmente está dentro do meu coração, sem procurar fazer rodeios e nem demonstrar ser uma pessoa que eu não sou, porque Ele me conhece de fato. O que eu aprendo? Eu aprendo que o relacionamento com Ele é a base. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Numa construção, se nós vamos fazer uma grande obra, não tem como a gente colocar um alicerce fraco, um alicerce trincado, um alicerce pequeno. Para que a nossa vida seja uma vida incrível, uma vida, grandiosa, abençoada, próspera. Eu quero construir uma vida promissora. Eu preciso ter, sim, o meu alicerce muito bem firme, muito bem construído. A minha construção tem que estar muito bem alicerçada. Então não esqueça, o relacionamento com Deus é a base das nossas vidas, dos nossos relacionamentos com as demais pessoas. Sabemos que é impossível se relacionar sem falar e ouvir. Nós precisamos falar, mas nós devemos também ouvir. Que você nunca mais ouse dizer que Deus não se comunica, que Deus não fala com você. Não questione isso. Por que Deus não fala comigo? Na verdade, a pergunta deve ser: por que eu não estou ouvindo o meu Pai? Por que eu não estou ouvindo Deus? O que há de errado comigo? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso melhorar em mim? E eu gostaria de deixar aqui um versículo. Está em Jeremias 33:3. Diz assim: e Deus continuou: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Entenda que o Pai sempre estará falando. Então que nós não ousemos dizer que Deus não fala mais conosco. Na verdade, a pergunta deve ser outra: por que eu não estou ouvindo meu Pai? Por que eu não estou ouvindo a voz de Deus? O que eu preciso olhar, melhorar e mudar em mim para que o meu relacionamento com Ele cresça, melhore, crie raízes, se aprofunde cada vez mais. Que você tenha um dia abençoado e continue firme no propósito de aquecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, porque esse é o desejo do coração dele. Não esquece disso. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Ainda terão mais 2 vídeos. Que você continue sendo abençoado por Deus durante todo esse dia. Eu desejo do fundo do meu coração, mantenha firme o propósito de se relacionar com Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus.